tema que vamos tratar hoje é muito importante e bastante relevante para os nossos dias. Fica comigo. Vamos falar sobre mídia social. Vamos colocar em pauta as necessidades reais para os nossos dias. Sejam pessoas jovens, idosas, crianças, todos estamos diante desta verdade. São as mídias sociais, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, X e muitas outras mídias que estão sendo utilizadas. Mas eu e você precisamos ter consciência, precisamos entender a necessidade de fazer uso adequado de tudo isso. Então agora vamos trabalhar um pouco sobre este pensamento, sobre as mídias sociais. Antes de analisarmos os benefícios, os prejuízos que as mídias sociais acarretam para as famílias, é importante fundamentarmos nossa exposição em alguns princípios bíblicos de utilização consciente disso como meio de comunicação. Para isso, quero trazer para vocês alguns versículos contextualizados. Lógico que não dá para pegar o texto da Bíblia e aplicar ele para as mídias sociais, mas nós podemos contextualizar. Eu quero, antes de mais nada, ler um pequeno texto de Abacuque, e ele deve ser nosso companheiro nesse pensamento, do início até o fim. Ele está no capítulo 2, e é o versículo 2, e é um trechinho pequeno, e diz assim: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Pense nisso e guarde no seu coração, porque vamos falar futuramente desse texto, que é muito importante para quem tem uma visão evangelística, uma visão inteligente para o uso das mídias sociais. Agora eu queria ler alguns versículos para contextualizar o uso edificante, o uso adequado, o uso consciente das mídias sociais. O primeiro texto que eu quero ler é 1 Coríntios 10, 23. Diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Quando olhamos para este versículo, ele nos faz pensar: será que eu devo usar a mídia social? Será que tem utilidade? Será que tem algum benefício? Então, cada um de nós tem que fazer uma análise própria e adequada. E veja que o versículo não proíbe, mas ele faz você pensar com sabedoria. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para você é fazer um uso conveniente e edificante. O segundo ponto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificar, conforme a necessidade, para que dê graça aos que ouvem. Veja, querido, a palavra nos diz para cuidarmos dos nossos lábios. Na mídia, devemos cuidar com aquilo que postamos, aquilo que escrevemos, aquilo que falamos, como comunicamos, sempre lembrando que para ser útil, ser edificante, precisa ser algo realmente proveitoso, que gere encorajamento, que gere, vamos dizer, apoio, que gere conhecimento e sabedoria. Então, o fundamento seria usar a mídia social com o intuito de edificar, de ser útil. E o outro texto, para que eu possa fechar os meus textos quanto ao apoio do uso, finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Agora, esse texto nos fala para interpretarmos as coisas verdadeiras, boas, honestas, justas. Então, pensemos nisso quando olhamos para as mídias sociais. O que eu faço com ela? Qual é o meu intuito? O que me leva a usá-la? Qual o meu propósito? E não adianta dizer, irmãos, que não vou usar, eu não uso. Talvez você não use, mas é uma realidade que está diante de nós e nós precisamos falar sobre isso, precisamos analisar, fazer realmente uso consciente e inteligente. Então agora quero fazer alguns comentários sobre mídias sociais no seio familiar. Queira ou não queira, hoje, fotografia, mensagem, relacionamento, coisas que acontecem na família, se usa muito as mídias sociais. Quem não tem um grupo de WhatsApp na família? Quem não tem foto familiar no Facebook? Quem não compartilha coisas no Instagram? Talvez você seja um dos que não fazem nada disso, mas tem aqueles que fazem e é importante então falarmos sobre isso. Veja, a comunicação ela está facilitada hoje por causa da mídia, por causa do WhatsApp, por causa do Facebook, Instagram e muitas outras mídias. Por quê? Porque nós nos falamos em tempo real. Se você quiser conversar com alguém da sua família, você pega o WhatsApp, manda uma mensagem, já é visualizada lá, respondida, e a interação é muito rápida. Outra coisa importante é que ela também ajuda na comunicação intergeracional entre novos e velhos. O mais novo posta uma foto lá com seu avô, com seu pai, alguém mostra para ele. Queira ou não queira, são coisas reais que estão acontecendo no mundo nos dias de hoje. Então, o uso, ele é útil e muita gente tem usado. Não dá para fugir disso. Uma outra coisa importante é o aprendizado constante, contínuo e também em tempo real. Você pode, por exemplo, acessar uma plataforma de ensino, você pode assistir um vídeo educacional, você pode assistir uma palestra bíblica, você pode ouvir música cristã, tudo isso está dentro do contexto familiar, das mídias e da família. É uma realidade que está diante de nós, não dá para fugir. Então é importante você também estar atento a essas coisas, não importa a sua idade. Outra coisa importante que o aprendizado, o acesso, a educação, é o apoio para quem estuda. Por exemplo, quem estuda pode buscar auxílio de vídeo, pode buscar auxílio de site, de matérias, pode buscar perguntas através de outras pessoas que estão nas mídias. Enfim, a utilidade é real, verdadeira e está acontecendo agora. Nós estamos aqui falando sobre isso e tem muita gente já compartilhando este vídeo ou pegando ele e comentando. E isso é uma realidade, não podemos fugir. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa estar atento. O terceiro ponto, que é útil, a mídia na família, é compartilhar as experiências, guardar as memórias. Veja, eu particularmente, talvez 5, 6 mil fotografias nas mídias sociais, que eu posso acessar quando eu quero mostrar para meus pais, quero mostrar para um amigo, quero mostrar para o meu filho, é só acessar, pegar ali e mandar. Inclusive, esses dias mesmo eu fui visitar meus pais, que moram numa outra cidade, e fui lá e comecei a mostrar fotos de coisa antiga, de tempo que eu era criança, do tempo que meus filhos eram recém-nascidos. É muito legal. Então, tem um uso positivo, sadio e precisa ser
adequado às nossas vidas. Então, pense nisso e analise. Outras coisas interessantes que você pode desenvolver no seio da família, por exemplo, são projetos. Eu, minha esposa, minha filha, meu filho, nós vamos viajar. Um exemplo. Então, nós criamos um grupo e ali nós compartilhamos todas as coisas interessantes da viagem. O que levar, o que não pode esquecer, aonde ir, qual é a nossa perspectiva, quais os lugares que queremos visitar. Tem um plano de ação que está ali para todos os membros daquela viagem serem participantes. Veja como é interessante. Então, isso serve para os nossos projetos, para a nossa organização, para compartilhar o que gostaríamos, onde gostaríamos de ir, o que fazer, dividir tarefas também é importante. Então, esse momento que nós estamos vivendo, irmãos, ele é único, mas ele é perigoso. Ele é perigoso. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, agora vamos a um outro ponto de utilidade, que seria relação ao entretenimento, ao lazer, né? As pessoas que também, às vezes, gostam de ter um pouquinho de tempo, de jogos, de brincar, tudo isso também está nas mídias. Você quer um jogo online, você quer fazer uma sessão de filmes, quer assistir uma tela, um cinema em casa, você quer assistir um drama, enfim, qualquer coisa, você quer bater um papo, por exemplo. Eu tenho uma filha que mora em outro país, aí a gente se liga, se a minha outra filha quiser entrar na conversa, ela entra também, a minha esposa, de repente a família inteira está conversando na mídia social, simultaneamente, cada um num ponto diferente. Gente, isso é uma realidade que não acontecia e hoje acontece. Então, ele é útil, importante e a gente tem que saber usar. Então, todos esses benefícios que nós vimos até agora, eles precisam ser usados com consciência. O que é usar com consciência? É determinar tempo, é saber para que serve, é fazer útil, é realmente trazer coisas importantes que edificam, situações reais, matar saudades. Então, pontos que realmente nos levam a usar a mídia social, seja ela qual for, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, X, seja qual for, com utilidade. Também precisamos analisar e levar muito a sério o perigo. Realmente o perigo, ele tem que estar nos rondando sempre, o perigo está ali em volta e a gente precisa analisar bem. Romanos, capítulo 12, versículo 2, tem um texto bem legal que serve para a vida. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo, esse texto, irmão, ele é um alerta para nós, para a gente não se conformar às coisas superficiais, ao erro, às mentiras, às coisas que estão sendo apregoadas nas redes sociais, que enfatizam muitas vezes coisas erradas, que levam o homem a agir de maneira errada. Então, nós precisamos deixar enraizado no nosso coração, não podemos nos deixar levar por isso. Uso as mídias sociais, mas não posso ser influenciado por aquilo que é do mundo. Preciso permitir que a palavra renove a minha mente e não a porcaria que às vezes está ali na mídia social, que vem junto com as coisas boas. Não adianta falar, vem, está ali. Então, um outro texto que nos também leva a pensar é: guarda o teu coração, Provérbios 4, 23, porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando você está olhando as mídias sociais, se proteja. Cuidado com o lixo. Quando tem alguma coisa ali que vai ser uma influência negativa, muda, vai embora, não dê oportunidade, não fique pesquisando, não fique pensando, não deixa aquilo entrar no teu coração. E o outro versículo que eu queria trazer para você,
que é importante é 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aí você vai falar, mas irmão, companhia é relacionamento, mas a mídia social gera isso também. Então, cuidado com quem você compartilha, com quem você conversa, cuidado com o que você leva adiante. Se ele recebe lá uma coisa, passa para frente, cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes você está levando coisas que não são verdadeiras, não são úteis, é lixo, você está passando para frente. Às vezes é uma mentira, às vezes é uma notícia sem realidade, às vezes é só para engajamento daquela pessoa que postou, ela não quer nem saber a real utilidade daquilo. Então tome muito cuidado, seja consciente. Agora que vimos esses textos, vamos falar um pouquinho dos cuidados que nós temos que ter e dos perigos que a mídia nos leva e que precisamos analisar e fazer com que haja equilíbrio. O primeiro perigo seria a redução dos nossos contatos pessoais, a nossa relação real, mano a mano, tato a tato. Por quê? Porque a mídia rouba tempo. E às vezes nós acabamos, em vez de ter relacionamento pessoal, conversar, a gente fica só na mídia, fica só nos contatinhos da mídia social. Então isso é perigoso e é um risco que nós corremos. Então precisamos sempre estar atento a isso. Outro ponto é o fato das nossas emoções estarem sempre confusas. Por quê? Porque nós não temos uma interação real. Nós não sentimos o que aquelas pessoas estão nos passando. Nós não sentimos realmente a dor de alguém. Nós não sentimos realmente a alegria de alguém. Você entendeu? Então é muito importante também estar atento a essas coisas. Um outro perigo, veja gente, tudo que eu estou falando está baseado numa ideologia geral, tá? Não é específico para um ou para outro. Se eu for falar só com criança, eu vou mudar o assunto. Se eu for falar com jovem, também vou mudar o assunto. Aqui é de forma geral, tá? Outro perigo que eu queria lembrar a vocês é o tempo que a gente gasta nas mídias. O tempo pode nos levar ao sedentarismo, a não fazer exercício, a não caminhar, a não correr, a não ir na piscina, a não ter atividade física, porque eu sento na frente ou pego um celular, ó, eu tenho um celular, tá, gente, tá aqui, eu pego um celular e fico usando horas e horas e acabo me tornando uma pessoa sedentária, prejudicial à minha própria saúde. Um outro ponto é a distração. Tem um nome bonito que o pessoal usa para isso, né? Que para mim nada mais é do que perca de tempo. Você fica lá rolando, olhando, o tempo vai passando. Distração gerada por tempo excessivo com as mídias sociais, com as telas, que não trazem proveito genuíno. Então esse é um ponto perigoso. Outro ponto perigoso que precisa tomar cuidado é os riscos. É o lixo, é os conteúdos que nos levam a pecado, é os conteúdos impróprios, é os conteúdos de idades que não estão dentro do limite, é os conteúdos que nós corremos risco de sermos levados a pecar. Então precisamos tomar muito cuidado com isso, isso é sério. O outro risco é não ter assim uma organização, tipo, vamos, ó, de manhã vou usar tanto tempo, de tarde vou usar tanto tempo, à noite não vou usar. Se a gente levar as coisas meio de qualquer jeito, realmente é perigoso. Então cabe a você se autovigiar. Se for falar com jovem, com criança, a responsabilidade está nos pais, mas isso nós faremos um outro vídeo para falar sobre idades diferenciadas. Hoje eu só quero ficar no impacto geral. E o quarto ponto que eu queria colocar é o perigo na saúde mental. Gente, o estresse por causa da conectividade realmente é real. Por quê? Porque aumenta
os nossos níveis de ansiedade, ter contato com a tela, com o celular, com o computador, com as mídias sociais. Você fica vendo um monte de coisa e às vezes isso gera estresse, gera ansiedade. Então tem que tomar cuidado também com esse nível de emocional, de análise emocional. Você precisa ter uma boa gestão. Seria legal você ler livros sobre isso sem ser mídia social. Você vê assunto, né, alguns psiquiatras. Depois eu vou fazer alguns comentários aqui de alguns profissionais dessa área para que a gente leve a sério. E a outra situação no emocional ainda é o fato de nós, veja bem, é o fato de nós nos deixarmos levar por um sentimento que não é verdadeiro. Por exemplo, a gente fica olhando tantas coisas bonitas, viagem, situações de outras pessoas, e aí a gente acaba se frustrando porque a gente não é aquilo, não consegue aquilo. Isso é um pensamento inadequado, errado. Por quê? Porque muitas vezes aquilo não é real. Então isso pode nos gerar baixa estima, então precisamos também aprender a administrar isso. Então veja quantos pontos interessantes. Vale a pena você parar esse vídeo onde você quiser, assiste depois mais um pedacinho, vê aquele outro ponto e vai se analisando e vai levando isso a sério. E um outro ponto último dessa análise dos riscos, dos prejuízos, das coisas negativas, são a desorganização, que é a falta de limite, né, que a gente já acabou de falar, faz de qualquer jeito, não tem tempo para começar, não tem tempo para acabar, isso é perigoso, às vezes atravessa a madrugada, às vezes o jovem começa às 8, vai até 2 da manhã, traz um prejuízo no outro dia, isso é sério, mas isso também ocorre com gente idosa, ocorre também com casais, e muitas vezes está perdendo tempo, é desorganização. E o conflito social que ele pode trazer dentro da família. Por exemplo, está lá na hora do almoço. Em vez do pessoal estar almoçando, batendo papo, está olhando mídia. Está vendo quem postou, está vendo o que falou. Você entendeu como é perigoso? Então é realmente muito sério as mídias sociais. Ela é útil, mas ela precisa ser muito bem administrada. Por quê? Porque pode trazer prejuízo, pode trazer tensão, pode trazer divisão na família, pode trazer discussão. Então tome cuidado, leve a sério, pense novamente no que falamos sobre Romanos 2, para não nos conformarmos com esses padrões do mundo, padrão superficial, padrão passageiro, padrão que não é verdadeiro, que não é bíblico, que não se sustenta. Então tome muito cuidado com isso. E agora, eu não quero falar de mim, mas eu quero trazer algumas análises de profissionais que eu pesquisei e que fazem alguns comentários sobre as mídias sociais, sobre o bom uso, sobre o perigo, sobre tudo que está envolvido. Então, quero começar por Gleison Guimarães. Ele é da Faculdade Santa Teresa e ele diz assim: destaca que as redes se tornaram espaços onde fake news, opiniões de ódios e comentários ofensivos se espalham rapidamente, contribuindo para problemas psicológicos e, em casos extremos, para o suicídio de crianças e adolescentes. Então veja como é sério. Quando você não analisa algo, uma notícia, algo que chega para você, você pode estar contribuindo para uma fake news ser levada adiante, gerando assim interações prejudiciais. Então é ótimo que você consulte, que você veja a veracidade antes de levar aquilo adiante, antes de compartilhar. O próximo que eu quero destacar é um cirurgião geral, citado por Murti, e ele diz o seguinte: o uso frequente das redes sociais pode estar relacionado a alterações em regiões cerebrais importantes, como a amigdala e o córtex
frontal, afetando a regulação emocional e aumentando a ansiedade e a depressão. Lembra que eu fiz esse comentário lá atrás, um pouco antes do vídeo? Tem fundamento. Um próprio cirurgião reconhece esse perigo. Então, cuidado. Você precisa de tempo, precisa realmente analisar. Um outro comentário é de Petrus Levolniks, ex-presidente da Associação Americana de Psiquiatria. Em um congresso brasileiro, veja só, aqui no Brasil, ele ressaltou o fenômeno das bolhas psicológicas, criadas pelos algoritmos, que empurram os usuários para os extremos de suas próprias crenças, reforçando comportamentos prejudiciais e dificultando a intervenção dos profissionais de saúde mental. Então veja, é sério, irmão. Essas colocações que eu fiz aqui são de pessoas que são profissionais de saúde. Elas mostram que além do perigo, elas podem trazer prejuízo real para a sua vida, para a sua saúde. Então, ainda que ela seja valiosa, são ferramentas úteis, você precisa saber usar. Você precisa permitir o tempo correto. Você tem que se equilibrar, você tem que se vigiar. Então, você não pode deixar isso tomar conta da sua mente e do seu coração, porque senão você vai correr um sério risco. Eu, particularmente, gosto muito de um psiquiatra brasileiro chamado Augusto Cury, então eu achei por bem trazer para você aqui alguns comentários dele que estão no livro Intoxicação Digital. Tudo que eu vou falar está na internet e é permitido, tá, irmãos? Eu não vou estar fazendo nenhum comentário que seria ilegal. Então, Augusto Cury afirma: retire o celular de um jovem por 24 horas e observe que a dependência digital não é um transtorno casual, mas uma síndrome mental séria. Então, uma pessoa que está tendo problema, ou que está viciada, ou que a sua mente já está escrava daquela situação, se você tirar dela o celular, ela vai sentir falta. 24 horas vai deixar ela quase maluca. É como se ela estivesse sem aquela droga, sem aquela coisa do vício. É uma situação semelhante. É muito perigoso. Então, esse trecho que ele colocou no seu livro ilustra a preocupação de Cury com a massificação do uso de dispositivo e o impacto negativo dessa dependência no desenvolvimento social e na saúde mental e emocional. Ele utiliza essa imagem para enfatizar a urgência de repensarmos o nosso relacionamento com a tecnologia, promovendo a desconexão consciente e o desenvolvimento da inteligência multifocal, conceito que defende a gestão equilibrada das emoções e do pensamento. Então veja, irmão, o que Augusto Cury fala é exatamente isso. Use com consciência. Dê limites, marque tempo, não ultrapasse, não viva só isso. Procure ser inteligente, procure fazer as coisas com sabedoria. Não dá para dizer que não tem mais uma realidade virtual, porque tem, mas como usar é muito importante. Então agora eu quero trazer uma conclusão baseada no que nós vimos até aqui desses 4 profissionais de saúde. A análise das diversas perspectivas bíblicas e dos profissionais de saúde e de autores como Augusto Cury demonstra que as mídias sociais têm o potencial de transformar tanto positivamente quanto negativamente a vida familiar e a saúde mental de cada um dos indivíduos dessa família. Por um lado, quando utilizadas de maneira consciente, elas podem fortalecer vínculos familiares, facilitar a comunicação, oferecer recursos educacionais e de entretenimento. Por outro lado,
O uso excessivo, marca isso, o uso excessivo e desregulado pode levar à sobrecarga emocional, à redução do contato pessoal e ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos emocionais. Então vamos olhar de novo para as Escrituras, o que está escrito em Filipenses 4:8. Foquemos em conteúdos que sejam verdadeiros, edificantes, corretos e, ao mesmo tempo, como somos alertados em Romanos, não nos deixemos amoldar às tendências passageiras que o mundo digital traz. Então, cabe a cada um de nós buscar o equilíbrio e estabelecer limites claros para que a tecnologia seja uma ferramenta que contribua para o nosso crescimento e não uma fonte de prejuízo para a nossa saúde emocional e mental. Então, como temos trabalhado uma visão geral, pensando de pessoas adultas, né? Não pensando em crianças, porque criança é muito mais sério do que nós estamos falando, e responsáveis por si mesmos, adultos. Então, nós queremos deixar aqui algumas dicas finais e, quem sabe, fazer um vídeo mais para frente específico voltado para aqueles que têm crianças, que eu acho que é válido, pretendo fazer sim, é muito importante para saber trabalhar com os filhos. Então, vamos para minhas dicas finais que eu queria deixar para vocês. Use com responsabilidade e sabedoria. Pela manhã, isso eu também li de algum psiquiatra. Não use na primeira hora, depois de acordar. E à noite, pare de usar pelo menos 1 hora antes de dormir. Eu li de algum psiquiatra, não me recordo o nome, que a importância do seu cérebro despertar tranquilamente sem o celular, sem a mídia. E a importância de você ir descansar e não ter por um tempo contato visual com isso. Considere se distanciar das mídias ou do celular quando você perceber que está usando excessivamente. Eu mesmo já precisei chegar, por exemplo, em certo momento, desligar o celular e falar, não, agora só daqui 3 dias. Porque eu não saía, ficava perdendo tempo, você vai sendo levado. Então reconheça, não se sinta fortão quando você perceber que você está precisando realmente de tomar um chá de cadeira em relação ao uso excessivo. Se bloqueie, não use. E outra, como eu já falei lá atrás, mas é uma dica importante, consulte as fontes antes de passar para frente o que recebe. De repente você recebe aí alguma coisa, é lixo, não é verdade, é mentira, traz prejuízo, você compartilha porque achou bonito. Então, leve tudo isso a sério e pense. Agora eu quero voltar lá no princípio, naquele texto de Abacuque, lembra que eu falei? Vamos citar ele de novo, Abacuque 2:2, escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Querido, o que eu queria deixar para você agora é sobre o uso inteligente em relação à divulgação do Evangelho, à edificação, baseado nesse texto. Poste bons textos da Bíblia, poste bons versículos, leve pessoas a ler coisas que vão ajudar ela, que vão trazer paz, que vão levar elas a conhecer o Senhor Jesus, ou conhecer mais a pessoa do Senhor Jesus. Então lembre de Abacuque e poste coisa que as pessoas possam guardar no seu coração. Então fica aí a dica, se você quiser alguma outra coisa, alguma outra informação, pode me perguntar, estou aqui para te responder. Um grande abraço, para quem não me conhece, sou Júlio Almeto e espero que nós possamos nos ver outras vezes. Divulga esse vídeo, compartilha ele para que ele possa chegar o mais longe possível. Tchau, gente!